Ser admirado por um time de colaboradores não é uma tarefa muito fácil, mas é possível. Ótica Ponto de Vista, qualidade e proteção para sua visão. E Foco Segurança e Portarias apresentam... Administrador de empresas pela PUC e MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação em Direção de Vendas e Gestão Econômica e Financeira na cidade de Barcelona e Master Coach. Meu convidado de hoje é Arildo Júnior. Seja muito bem-vindo, Arildo, para o programa É Negócio. Sinta-se muito à vontade, porque a gente vai falar de uma coisa que tu entende muito. Vamos lá. Obrigado, Jorge, pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Poxa, que coisa boa. Eu que quero te dizer. Agora eu queria te perguntar assim no direto, tá? Respirar gestão e liderança sempre fez parte da tua vida, né? Como é que é administrar uma equipe com mais de 100 pessoas numa multinacional ou em multinacionais, que é onde tu tem toda a tua bagagem? Legal. Como tu bem falaste, de fato eu respirei e vivi empresa desde o meu berço, né? Sou neto de empreendedor, filho de empreendedor, com muito orgulho, né? E fiz minha carreira toda desde a empresa. Trabalhei desde os 16 anos, né? Comecei acompanhando meu pai nos negócios. Aos 18, eu já tinha uma equipe de 100 pessoas, né? Já era o braço direito dele, já tinha umas 100 pessoas. Nossa Senhora! E fui me aventurar, né? Sair da empresa familiar, né? Por entender, honrando muito também as coisas, mas muito para descobrir também como se faz gestão, né? De alto nível. E como tu bem falaste, né? Cheguei no meu último cargo numa multinacional com 130 pessoas sobre o meu comando, né? Sobre a minha liderança. E é um prazer enorme, porque a multinacional ela tem uma estrutura de gestão, né? Muito bem montada. Né? Então ela coloca uma empresa, no caso da que eu trabalhei, tinha mais de 100 anos. Né? Então durante 100 anos, repetidamente, foram tendo melhorias contínuas para chegar nesse modelo. Então quando um gerente entra, né, eu quando tive a graça de entrar aos 27 anos, né, na empresa, eu já entrei, depois que voltei de Barcelona, né, eu entrei como gestor. Né? E quando já entra dentro de um modelo pronto, digamos assim, de o que tem que executar, né? De como faz a liderança, né? Tu recebe o livrinho. Exatamente, a cartilha ali de como tem que fazer. E depois dali, a gente vai desenvolvendo, que eu digo, depois de aprender aquele livrinho, a gente vai desenvolvendo o nosso próprio tempero, né? Dentro dessa receita. E eles permitem. Sem dúvida. Né? É um desafio. É um desafio, né? Óbvio que vai seguindo, e isso que, na minha opinião, vai se diferenciando os profissionais, né? Aquele que segue a cartilha é aquele que vai colocando o seu tempero e podendo desenvolver, né, as outras partes de poder melhorar a performance, melhorar o contato com as pessoas, o relacionamento e, no final do dia, atingir mais resultados. Né? Me diz uma coisa, com 27 anos tu entra numa multinacional. E como é que é isso? Como é que se consegue chegar dentro de uma empresa dessa? Porque isso não é vamos imaginar assim, algo que todo mundo sonha, né? Sim. E aí? Legal essa pergunta, Jorge, que para mim foi uma experiência muito interessante, porque quando eu voltei, né, eu fui para Barcelona muito nesse intuito de estudar mais gestão, como eu te comentei antes, tinha essa experiência em empresa familiar, né, e eu fui, né, já tinha me formado, já tinha feito o MBA, e eu fui para ter essa vivência de exterior e também poder investigar, né, como faz uma gestão profissional. E quando eu voltei, eu tinha um dilema muito grande. Ou voltava para a empresa família, ou voltava para o pequeno e médio negócio, né? Ou voltava, né, buscava uma vaga numa multinacional, né? Como eu gosto de dizer, a primeira divisão, a Fórmula 1, né, da gestão. E foi aquilo que me bateu muito. Pô, eu sempre estudei administração, de fato, eu sou um cientista dessa arte. Né, de gestão, de liderança, né? E sempre estudei isso e para mim disse, pô, como se faz isso na Fórmula 1, né? Como se é jogar na primeira divisão? Então eu quando eu saí de Barcelona para voltar para o Brasil e recomeçar, né, ou começar uma nova etapa da minha carreira profissional, eu voltei decidido em entrar numa multinacional, né, numa empresa grande, realmente para entender como é que se joga esse jogo em alto nível, né?
E eu fiz um processo de auto-placement, né? Que foi uma pergunta, essa mesma pergunta que tu acabou de me fazer, eu com 26, eu me perguntei, mas como é que um executivo procura uma vaga? Né? Eu não era um mundo estranho para mim ainda, né? Eu não conhecia, né? E daí, depois de pesquisar bastante, eu disse, não, é por auto-placement, né? Que é um processo de RH o inverso do headhunter, né? A gente ouve muito falar do headhunter, que é aquele profissional que busca um profissional qualificado para ocupar uma determinada vaga dentro de uma empresa. O outplacement é o inverso, é um processo de RH, né, uma empresa especializada que apoia o profissional que quer se colocar no mercado, né? E naquele momento eu procurei uma empresa desse nível e me coloquei. Devia ser boa essa empresa, então. Né? Tu já soube até de escolher a empresa certa, né? Para poder te apresentar. Exato, daí teve essa coisa, tinha alguns contatos, meu network, né? Entender qual que era, tinha alguns amigos que tinham feito, né? Então eu recebi uma indicação e fiz. Aí tem uma curiosidade, Jorge, que foi bem interessante, aquela coisa do sexto sentido, né? Porque eu participei de 2 processos, foram 6 meses entre eu decidir começar, entre eu chegar no Brasil, achar essa empresa, né, entrar no processo e efetivamente ser contratado. Né? Foram 6 meses apenas desse processo. E eu participei, antes da vaga que eu fui selecionado, eu participei de 2 processos e eu não senti aquela liga, saca? Eu fui com vontade, mas eu não senti que era a primeira. E certo dia, o profissional do outplacement me ligou e disse assim, Arildo, apareceu uma vaga na empresa X, de determinado modelo, me explicou a vaga, na verdade nem sabia qual era a empresa. E daí ele falou, vai ser mais ou menos assim, eu falei para ele, Eliseu, o nome desse assessor, ele falei, Eliseu, não me coloca mais nenhuma seleção. Daí ele disse, mas por que, Arildo? A gente está no processo, a gente tem que buscar outras oportunidades. Essa é a minha vaga. Era essa que eu estava esperando. Tu estava já dentro de uma boa? Eu já disse, é essa que eu estou esperando. Essa é a minha vaga. Eu vou entrar nessa vaga. E daí era uma vaga maior do que as outras que eu tinha participado. Já era para ser executivo, né? E dito e feito. Foram 2 meses de processo. Foram 5 seleções, 5 entrevistas que eu tive. Primeiro com o RH, depois com outro RH, depois com o Headhunter, que ele estava, né? Primeiro com o Headhunter, né? Na verdade, depois com o RH, depois com que veio a ser minha chefe, e ela mandou ainda para São Paulo para fazer uma outra entrevista. E depois de 5 entrevistas eu entrei. O interessante é que naquele momento eu não tinha nenhuma experiência com multinacional, né? Eu tinha muita experiência e bagagem do que eu já tinha feito em pequena e média empresa, de gestão, de liderança, e os caras me compraram, né? Me selecionaram exatamente pela integração que eu tinha com o time, né? Por fazer a diferença liderando equipes, né? Eu não tenho dúvida que tu deve ter tido uma boa formação de pai, de mãe, de família, porque, cara, com 20 e poucos anos, ir para Barcelona e ainda se focar em estudo, não é pouca coisa mesmo, né? Porque, cara, tem tudo, tipo, eu quero viver minha vida agora e sei lá o que vai acontecer depois. Tu estava determinado. Exato, foi aquela história, né? Meio de mussarela, meio de calabresa. Também vivi bastante, né? Aproveitei esse momento jovem. Eu tô vendo aí pelo teu sorriso aí, aproveitou muito, né? Foi bem divertido esse tempo e ao mesmo tempo foi aquele pretexto, né? E que de fato eu me dediquei bastante, fiz as 2 pós, mas foi uma experiência ímpar na minha vida, né? Daquela coisa de se jogar ao mundo, né? De fazer pelas próprias pernas. Vai que é por aí, que conciliando uma coisa com a outra, acabou criando o teu próprio tempero, né? Exatamente. E quando tu chega aqui, tu é eu, né? E você está certo, realmente honro muito a criação que eu tive em casa. Sempre foi uma criação muito amorosa, né? De meu pai e minha mãe, sempre muito próximos e também muito responsável, né? Então essa coisa de começar a trabalhar cedo e de realmente fazer o valor, de fazer o bem ao próximo, de cuidar das pessoas, de cuidar das coisas, isso fui muito, muito grato, né? Muito abençoado, na verdade, por ter o pai e a mãe que eu tenho, por me criarem dessa forma e também sempre mostrarem muito, muito amor e também muito valor e responsabilidade. Que eu acho que isso é tão importante quando a gente está conversando, porque isso é um pré-requisito para qualquer coisa na vida, né? Porque muitas vezes os pais, eles têm essa atenção para os seus filhos, mas os filhos pensam que às vezes os pais não sabem porque o mundo mudou demais. Tem um valor que não tem jeito, né? E a gente só entende isso quando a gente é pai, né? Ou quando é mãe. Né? Que daí a gente vê toda a dedicação que a gente dá para um filho. Eu até vou um pouquinho mais longe agora, quando a gente até é avô, viu? Daí entende mais, né? Dá muito mais. Eu quero te provocar por uma coisa que também acho que dá para nós falar bastante sobre os mindfulness.
Legal. Diz o que é isso e fala sobre isso. O Mindfulness é uma ciência de estar presente, né? Então, daí pegando um pouco da minha história, só para fazer esse link, né? Depois que eu voltei, fazem 4 anos, agora que eu fiz a transição de carreira, como a gente chama, saí da multinacional, entendendo que honro muito a carreira de executivo, aprendi bastante, mas não era a vida que eu queria ter, né? E não funcionava para mim, né? Tenho muitos colegas e ex-colegas que funcionam muito bem, cada um tem a sua, né? Então eu entendi ali, eu me joguei de costa nos precipícios, como eu gosto de brincar, sem realmente saber o que ia fazer. Foi onde eu fiz a minha formação de coach, né? De master coach. Na verdade, eu tinha feito a primeira formação antes de sair da empresa, né? E eu já aplicava a história do tempero que a gente já falava, eu aplicava com os meus liderados, eu fazia com 7 supervisores, que eram os meus reportes diretos, eu já fazia um coach, né, que é um treinamento basicamente com eles, e daí ali a gente já começava a mesclar não só a administração, que é o que a multinacional ensina muito, a técnica, o profissionalismo, a metodologia, mas também entender de gente, cuidar de gente, que isso não tem muito, né, dentro dessa multinacional. Eu diria esse é o meu grande tempero, né? É trazer a humanidade, humanidade para as organizações, né? Então, quando eu fiz a transição, eu saí da empresa e como eu estava lhe comentando, sem saber o que faria. E naquele momento eu fiz uma reset trip, né, que eu chamei, alguns chamam de sabático, mas para mim era bem um marco de resetar, né? E eu tive 1 mês em Findhorn, que é uma comunidade na Escócia, né, que é a dita primeira eco-village do mundo, onde o pessoal monta uma comunidade totalmente baseada na espiritualidade, né? E eles vivem em comunidade que eu tinha 2 grandes anseios nesse momento da minha vida. Eu gostaria muito de descobrir como era viver em comunidade, diferente daquilo que eu sempre conheci, que é Brasil, Porto Alegre, Hamburgo, a nossa comunidade aqui, né? Não esquece de Ivoti. E Ivoti, evidentemente, mas Ivoti eu não conhecia ainda naquela época também, né? Te preparou para isso, então. Exato, estava me preparando para vir ter a vida daqui, que aliás eu sou muito, muito grato e contente com a cidade que eu moro hoje. Mas eu tinha esse grande anseio de entender como é que era conviver em sociedade de uma forma diferente, e a outra é como pessoas se relacionam com a sua espiritualidade de maneira diferente do que a gente conhece aqui no Brasil, né? Então eu tive essa primeira passagem em Findhorn, e daí depois eu fiquei 2 meses na Índia, onde eu pratiquei muita meditação. Eu passei por todos os principais templos de espiritualidade. Arildo, esse papo eu quero voltar a falar contigo depois dos nossos comerciais, porque eu acho que agora nós vamos entrar num outro padrão. Fique conosco, até logo mais. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa É Negócio dessa terça-feira, tendo como convidado o Master Coach Arildo Júnior, e nós estamos saindo antes do comercial falando da Índia, que eu disse para ele, quero saber de tudo isso logo após. E agora chegou o momento. Continua, porque isso é um assunto que pode nos interessar muito. Que alegria estar falando sobre isso, e realmente me traz um saudosismo, uma memória muito boa dessa passagem por lá. Como eu estava te falando, foram 2 meses onde eu pude visitar os principais templos de espiritualidade das principais religiões da Índia, né? E eu comecei por Bodh Gaya,
né, que é onde, teoricamente, o Buda, né, atingiu a iluminação, onde tem a Bodh Tree lá e tudo mais. E lá eu fiz um retiro de meditação de 10 dias, em silêncio. Uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, né? Em silêncio total, eram praticamente 8 horas de meditação por dia, né? E, enfim, peregrinei pela Índia toda, passando pelo sikhismo, por todas as outras religiões também, conhecendo os principais templos e principalmente como o indiano se relaciona com essa religião, se relaciona com a sua espiritualidade. E eu acabei numa introdução ao budismo em Dharamsala, que é onde mora o Dalai Lama, né? E lá eu fiz uma introdução ao budismo, que foi outro retiro de 10 dias em silêncio. E eu realmente encontrei na meditação essa conexão maior com o ser, né? Que nesse mundo corrido, profissional, né? Com foco tanto na profissão que a gente tem, eu não tinha encontrado ainda na minha vida. Então, aos 38 que eu tinha naquele momento, eu consegui ter essa conexão. E daí tu tinha me perguntado antes sobre o mindfulness, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei, tipo, eu quero me especializar nessa ciência também. E daí eu encontrei o Mindfulness Funcional, né, que foi a escola que eu cursei, e fiz uma pós-graduação em Mindfulness, né, que foi praticamente foram um ano inteiro, um pouco mais de um ano, né, me especializando em Mindfulness, né, o que me levou a ser facilitador também de Mindfulness. Não pratico, né, mas utilizo como um pano de fundo em todas as coisas que eu faço. Mas diz assim, de forma bastante objetiva, o que quer dizer a palavra na íntegra? Na íntegra é a arte de estar presente, né? Então, mindfulness é o treino para estar no momento presente, no agora. Vou puxar de novo para Ivoti, porque quando tu fala Ivoti, tu chega a sorrir, né? É a cidade que eu escolhi, de fato. Mas e o que te trouxe para Ivoti? Um amor, né? Um amor, a família, né? Daí depois minha esposa é de lá e vim para cá. Eu tô com meditação, fazendo 20 e poucos anos lá em Barcelona, meditação, e acabo em Ivoti, para tu ver que sempre tem jeito, né, tia? E está muito feliz, que bom. E a gente também está muito feliz em poder tê-lo conosco, porque eu tenho certeza que pessoas como tu e como tantas outras que já passaram por aqui agregam muito para a nossa comunidade. Muito obrigado, Prazer tá? É nosso. Mas, e com toda essa bagagem, que não é pouca, e que rapidamente a gente pôde ter uma noção, qual é o teu propósito atualmente? Legal falar sobre propósito, porque isso é uma palavra muito forte lá em casa, né? Tanto para mim, para minha esposa, né? A gente voga muito por isso, né? E o meu propósito é realmente trazer, né, auxiliar empresários, líderes, né, de pequeno, médio negócio, a terem mais resultados com menos sofrimento, né? Como eu te falei, eu estudei muito a minha vida inteira, né? Fui esse cientista da gestão, da administração, né? Então errei bastante, estudei bastante, aprendi muito mais, né? E o meu grande propósito hoje, até porque eu vi como é sofrido, né, a vida do pequeno e médio empresário, por não ter a técnica ideal muitas vezes para poder exercitar ou para poder ocupar, fazer a sua função, né? O empresário, que eu honro muito, né, tem muito sangue nos olhos, tem muita vontade, perseverança, trabalha muitas vezes 12, 14, 18 horas por dia, mas muitas vezes também deixa a sua família de lado, deixa a si mesmo de lado, né? E a minha grande missão, o meu grande propósito é ajudar esses grandes líderes, né, a terem mais resultados com menos sofrimento dentro das suas empresas. Então, ter técnicas, conhecerem de si, conhecer dos seus colaboradores, né, ter técnicas profissionais que por metodologia, né, toda a ciência vem de alguma prática, claro, né? Então, por metodologia, eles aprenderem como desenvolver, então é aquilo que é a bagagem que eu trago de todas as minhas formações em administração, em gestão, somado isso a todos esses meus últimos 4 anos que foram um mergulho em mim mesmo, em pessoas, né? Eu costumo brincar que eu sou um laboratório de mim mesmo, né? Então eu pratico meditação diariamente, né? Eu sou esportista amador, né? Que é o meu culto ao corpo, né? Que eu cuido dessa minha casa, né? A única casa que a gente tem é essa, né? Então nesse tempo foi uma coisa que na vida corrida eu nunca tive tempo de cuidar da minha saúde, né? Mas de maneira preventiva, pensando no futuro, pensando na longevidade, né? Então eu tenho isso, faço terapia semanalmente, né? Tenho os meus mentores, os meus coaches que acompanham não só a minha jornada profissional, mas também a minha jornada de vida. E pude descobrir dessa forma como ter a vida que eu realmente escolhi, que ela é só minha,
né? Que não é de mais ninguém. E anteriormente, né, eu vivia uma vida que era muito bonita aos olhos dos outros, mas não era a vida que eu tinha escolhido. Então, minha missão é muito levar isso para o empresário, né, para os líderes, para eles poderem ter uma empresa que sirva a eles, né, e tenha um ambiente melhor para se poder trabalhar. Sabe que eu até vou fazer um comentário contigo, assim, diante do que tu colocaste, quando disseste assim, nas pequenas empresas, grandes líderes. Tu sabe que a grande maioria das pessoas, quando estão exacerbadas de tanta coisa, e aí é um tumulto, né, é um estresse total, eles nem têm noção que efetivamente, por tudo que eles estão fazendo, já são líderes natos. Exatamente. Já são líderes natos, mas eles não se dão conta de que, além de estar proporcionando emprego, desafiando tantas coisas que são inerentes dos negócios, eles são líderes. Eu acho que eles nem sabem que isso existe na vida deles e o quanto eles poderiam se tornar e se transformar tendo alguém para poder ajudá-los. E é que eu sempre falo, né, Jorge? Imagina se eu fosse dono de uma indústria, né? Ou se tu fosse dono de uma indústria, se fizesse um investimento num equipamento de 10 mil dólares, trouxesse para cá para poder produzir, né? Você ia largar esse equipamento na mão de um operário que nunca viu essa máquina na vida, ou ia pegar esse equipamento e ia colocar um operador que estudou 2 anos, que foi para a Alemanha na fábrica aprender como é que opera aquele equipamento? Essa resposta parece óbvia, né? E a gente, muitas vezes, dentro da empresa, né, larga tanto a liderança do nosso principal ativo, né? Para mim, o principal ativo que existe dentro da empresa não é nem o cliente, que a gente ouve muitas vezes falar por aí, né? São as pessoas, são os funcionários, porque sem elas não acontece o resultado, né? Não existe o cliente, né? Porque ele não vai ser bem tratado, não vai ser bem quisto e não existe uma paz ali interior. Então, eu acho que e é muito isso assim que eu procuro trazer, essa consciência que existe sim uma solução. Né? Eu vejo muito empresário, não tenho vida, não consigo fazer as coisas e muitas vezes não sabe. Então, muitas vezes também eu comparo isso como 1940 no interior, né? Aquela família lá rural que não sabe que existe um médico, que não sabe que existe um hospital e daí morre ou perde o pé porque tem uma unha encravada, que seria fácil de resolver. Né? Então, sim, existe técnica, né? Administração, liderança, gestão, é uma ciência que desde a Revolução Francesa, foi muito estudada, mas muito estudada, muito praticada, erros e acertos, e foi se montando a maneira correta de fazer. Então, sim, né, existem caminhos, não só pelo meu trabalho, mas de vários outros profissionais, formações, cursos, faculdades, que realmente ensinam uma forma de poder desenvolver. Né? Eu estou pensando porque eu acho que esse equilíbrio emocional é fundamental. Vamos falar assim, grosseiramente, como eu posso estar querendo, mas grosseiramente o equilíbrio emocional para tu dizer assim, bom, pera um pouquinho, eu estou aqui, estou respirando isso e eu vou seguir. Mas como é que tu consegue, o profissional da tua área, como é que ele consegue? Porque quando existe todo um sistema contra, de redução de preço, de esmagar preço, o cara produz, eu tenho uma indústria, mas o meu outro lado lá, o cara só quer tirar o meu couro e tal. Ele pode tentar estar bem, mas toda aquela força negativa que vem do outro lado, querendo alguém sempre ter um lucro maior, pode ser muito complicado. Também dá para ajudar nisso? Dá para ajudar em tudo, né? É isso que eu queria saber. Dá para ajudar em tudo, porque essa consciência não só de técnica, porque aí quando tu faz esse tipo de questionamento, a gente pode colocar várias coisas dentro dessa equação. Claro. Que é a estratégia, é a competitividade, daqui um pouco um mercado obsoleto que precisa ser reinventado, né? Uma estrutura que precisa ser redimensionada. Então passa tudo por entender o negócio de forma profissional e também de dar a solução. E por isso que eu acho muito importante o que tu chamasse de equilíbrio emocional, muito bem colocado, é ter esse espaço também para poder se reconhecer como indivíduo e não mais como um ser produtivo. Se valorizar, né? E eu acho que a gente foi, né, se a gente for pensar assim na nossa criação, né, eu sou dos anos 80, né, mas né, desses últimos dos 70, dos 80, da gente até... Hoje em dia tá fala bem dos 50 também. Tá bom, dos 50 também. Mas eu acho que a gente passa por esse momento onde a gente foi muito reconhecido como um ser produtivo e não um ser vivente.
né? Porque aquela pergunta clássica, o que você vai ser quando crescer? Né? Ela está totalmente direcionada à profissão, né? Não tem uma preocupação na família, se vai ser status, se vai ganhar dinheiro, se vai fazer bem. Isso tudo é importante, sim. O conforto faz importante. Mas eu me sinto o nosso momento. Muita gente não enxergou isso ainda, mas eu consigo ver perfeitamente como a gente está tendo espaço para ter esse tipo de conversa e abrir a consciência, porque essa fase a gente já treinou muito em ser produtivo, né? Mas ser um ser que se preocupa com a vida, né? Se preocupa em viver. Eu faço mais um paralelo aqui, né? Como eu te falei antes, eu tive o prazer de conhecer o budismo de perto, né? E um pouco da história do Tibete antes da China fazer aquela barbaridade que fez, né? Então, 80%, salvo engano, mas alguma coisa nessa ordem de grandeza, da população do Tibete é monge. Então os caras nascem aprendendo a viver melhor. Daí eles não têm profissão, no caso, também, né? Não tem essa coisa de cuidar. Então, como a gente traz... paga as contas? Exato, né? Mas eles também têm uma vida muito humilde. Não vai precisar de um carrão, tu não vai olhar o Ferrari lá, não tem essa coisa. Aí disse, isso cabe para nós brasileiros? Não, eu acho que a gente tem uma cultura que já, né, que precisa equilibrar. Mas como equilibra? Não é para ser 80% disso, né? E a gente, enquanto aqui, é muito produtivo. E pouco tempo tem para se cuidar, para olhar nos seus valores, no seu perfil comportamental, na forma como foi criado, as suas barreiras, os seus karmas, né? Então, quando a gente começa a se enxergar como indivíduo e se olhar emocionalmente, a vida começa a ser mais tranquila, mais leve. E tudo fica mais fácil. Meu caro Arildo, vamos imaginar que eu estou com vontade de fazer um negócio, eu já tenho um negócio, mas estou com dificuldade. Nosso programa está se encerrando e eu gostaria de aproveitar esse pouco tempo que nós temos para te fazer uma pergunta e eu gostaria que tu me dissesse. Eu te acho onde? Me acha no Instagram, né? Hoje tá mais fácil, é o Arildo Júnior, né? Tudo junto ali, o Arildo Júnior. E por ali tem o meu contato, que, né, tanto no direct ou ali eu também é um espaço que eu destino também para divulgar muito essas ferramentas, essas formas de poder fazer. E eu estou fazendo, geralmente eu não faço isso que eu estou fazendo, mas eu sinto que o propósito do programa É Negócio é justamente fazer com que a nossa região ela possa sempre ser fomentada. E se a gente puder fomentar ele de uma forma melhor e mais tranquila, é mais gratificante ainda. Eu tento fazer a minha parte nesse sentido. Eu te agradeço e também me deixo à disposição, porque ali não é só um espaço para venda, é um espaço para ajuda, como eu te falei, é o meu propósito. Eu remunero o meu tempo através desse propósito, mas eu também dou o meu tempo através desse propósito. Então, qualquer um que quiser me chamar, que tiver essa dificuldade, tiver alguma dúvida sobre... Esses dias eu recebi um contato no direct de um jovem de 18 anos que ele queria continuar na empresa, né, e estava pensando e queria uma dica ali de um mentor, de alguma experiência, e eu dei para ele. Nunca, dificilmente vai ser meu cliente, vai comprar alguma coisa de mim, mas eu dei. Então, estou super à disposição. Fez a tua parte, tenho certeza que o mundo conspira a favor nesse sentido. Exato. O universo, né? O universo conspira. É o que eu tenho de melhor para entregar. Arildo, que bom poder falar contigo, saber que tu está aqui perto da gente e com certeza sempre com muita disposição, alegria, tranquilidade para poder ajudar a quem precisa, como todos nós precisamos, e oportunamente cada um nas suas necessidades. Quero muito te agradecer e também te peço as tuas considerações finais e o canal está aberto para todos nós, sempre. Exato. Jorge, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, é muito importante, como tu mesmo falaste, eu honro muito a região, foi onde eu escolhi para viver com a minha família, né? E adoro o Vale dos Sinos, né? Ivoti é minha cidade, adoro estar aqui, venho muito a Novo Hamburgo também e realmente sou muito honrado. E qualquer forma, né, que eu puder estar contribuindo com a comunidade, sou muito ligado eu gosto de chamar a comunidade comum unidade. Perfeito. Né? E eu estou muito aberto também ao que puder estar contribuindo, né? Seja num papo bacana como esse, ou seja, à minha disposição. Estou à disposição para todo mundo. Não tenho dúvida que com toda essa tua bagagem aí tu vai poder ajudar muita gente. Inclusive está me ajudando também, porque a gente começa a se reorganizar emocionalmente. Pessoal, o programa É Negócio está chegando no seu final
E eu, juntamente com a Arildo, queremos agradecer a participação de todos vocês e esperamos que com todo esse bate-papo informal que a gente teve, alguma coisinha possa ter fixado na cabecinha de cada um de vocês, para a gente poder sempre mais acreditar de que tudo é possível desde que a gente saia daquele comodismo e busque sempre pelo melhor. Portanto, o nosso agradecimento. E também aproveito para já deixar o convite para o programa da próxima terça-feira, às 22 horas. Estejamos em paz, estejamos com Deus, uma excelente quarta-feira e uma semana maravilhosa. Um grande abraço e até breve.